dia a todos, componentes da mesa, doutor Irã Coelho, doutor Quintino Farias, eu conheci de longas datas, ex-colega de profissão como delegado de polícia, doutor Edmir, inspetor Lucas, doutor Bruno Neves, defensor público, coordenadores do evento e plateia aqui presente. É importantíssima essa manifestação, essa reunião de vocês, essa iniciativa, porque, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho conhecimento, é a primeira vez em que um grupo pertencente a uma categoria profissional, sem ser atrelada, digamos, a um sindicato, a uma associação, a uma entidade burocrática, né, que o comanda, tomar essa iniciativa. E, por outro lado, eu fico confortável em me manifestar, de certa forma, para integrantes da Polícia Civil, porque é uma entidade à qual eu pertenci, e eu sempre digo que me orgulho muito de ter pertencido à Polícia Civil. Eu trabalhei durante 12 anos, já faz algum tempo que eu saí, mas ainda hoje eu tenho vínculos de afetividade com a instituição. E lamento, na verdade, a maneira como a instituição é tratada pelos governantes. E só não lamento mais porque as instituições que eu conheço, todas elas, com raras exceções, têm o mesmo tratamento indigno que vocês têm. Eu até conversando agora há pouco com o doutor Edmir, e dizia que é mal da nossa República. A República Brasileira, ela foi fundada às avessas, e isso é verdade, porque na verdade a República Brasileira não foi fundada com o objetivo de ser uma república. Foi alguma coisa que não deu certo e acabou resultando no que se chamou de república, e de lá para cá, horas dá um passo à frente, dois atrás, dois à frente, um mais atrás. Mas voltando para o assunto específico de vocês, e observando aqui atentamente a palestra do Dr. Irã, ele se observar o seguinte: eu ainda fui da época em que as polícias tinham posições bem definidas. A polícia militar fazia o chamado trabalho de prevenção, que era aquela polícia ostensiva, e a polícia civil, que se chamava que era a polícia judiciária, que fazia os trabalhos investigativos, trabalho de investigação, a elucidação dos delitos, né? E que, pela falta de técnica naquela época, o trabalho já não era dos melhores. Mas o que é que se fez, como se costuma fazer na República Brasileira? Segue de ter aperfeiçoado esta polícia judiciária com meios técnicos, com aprimoramento, com todo o aparato necessário. Não, ela foi ficando cada vez mais amesquinhada, e a polícia ostensiva, que era a polícia militar, começou a ganhar corpo, começou a ser bem vista pela sociedade, porque de certa forma é aquela que aparece, é aquela que efetua as prisões, e chegou-se a um ponto em que, e eu já faz alguns anos que não trabalho no procedimento criminal, mas a gente observa que os delitos só são levados a bom termo, ou seja, a uma investigação, a um procedimento criminal propriamente dito, com o julgamento dos implicados,
quando existe a prisão em flagrante delito. Se você for verificar 10 inquéritos policiais, seguramente 9 são de flagrante delito, e os outros 2 restantes, muito provavelmente um deles é como de autoria desconhecida, apenas um instaurado por portaria, dentre 10 tem a autoria conhecida, com a investigação levada a bom termo, e que enseja a propositura de uma denúncia e um processo criminal, e que chega finalmente a um julgamento. Então a gente percebe que a coisa não pode continuar assim, e chegou a um ponto de estrangulamento tal que vocês próprios policiais civis viram, perceberam, e aí é onde está a importância do movimento e do evento, é que vocês, percebendo que se estava praticamente no fundo do poço, é que passa para uma reação, e uma reação propositiva, visando o quê? Visando restabelecer a ordem das coisas no que diz respeito à atividade e ao cumprimento das obrigações. Na verdade, é de fundamental importância que esse movimento adquira corpo, se soerga e procure, na verdade, trazer a Polícia Civil para o seu verdadeiro local, porque é ela encarregada de elucidar os crimes. É provado que polícia fardada, não por incompetência, mas por questão mesmo prática, a polícia fardada não tem como realizar investigações. E cada vez mais os crimes, é bem verdade que a violência se acentua assustadoramente, e como a criminalidade está cada vez mais banal, acontece muito crimes a olhos vistos. Mas os crimes em que são utilizados cada vez mais com mais malícia, com mais inteligência, com mais perspicácia, esses sim ficam praticamente no rol dos chamados crimes insolúveis. Tanto isso é verdade que há até uma discordância no que diz respeito às estatísticas, porque muitas vezes não se colocam os crimes insolúveis na estatística de crimes, porque aí seria alarmante e não teriam muitos governos que nem se sustentassem diante de tal situação. E um outro agravante, esse é terrível, é que a delegacia de polícia e a polícia civil foi transformada em agentes prisionais, presidiários, carcereiros, em situações completamente adversas. Eu, nessa semana, eu estive na 13ª delegacia, lá na cidade dos funcionários, e fui lá resolver um problema, e a situação em que eu constatei, eu vi uma zoada lá para dentro. Aí eu perguntei o que era, aqueles gritos todos, disseram que eram os presos. E eu, como me interesso por assunto policial, eu perguntei: quantos presos tem? Quantos presos? Eu tenho 32. Eles 32. Porque eu fui delegado da delegacia de capturas e sistematicamente, a Ana Rosa está aqui para ver, 2 vezes por semana a gente encaminhava os presos para os presídios. E agora não, eles ficam lá, como diz aquele filme Casablanca, a esperar e a esperar, presos em delegacia, e a falta crônica de policiais, inclusive uma fila de pessoas para registrar boletim de ocorrência, e o escrivão da tarde, afiador de sítio, não tinha ido. E o permanente muito constrangido, eu até pensava que eu até disse que vinha para cá hoje, e ele dando as mesmas explicações para as pessoas, que o escrivão tinha adoecido, E eu disse: mas é muita gente para registrar boletim de ocorrência.
E ele me falava na ocasião, aliás, foi até o doutor Bruno Figueiredo, ele me disse que o ano passado a delegacia lá do Terceiro registrou 22 mil boletins de ocorrência. Aí eu disse, isso é um absurdo. Ele disse, não, mas ela não tirou o primeiro lugar, não. Quem tirou o primeiro lugar foi o segundo distrito, com em torno de 30 mil boletins de ocorrência. E eu me lembro que em 1987 eu fui designado para ser delegado lá na Jurema, aqui o nosso amigo aqui, eu fui delegado da Jurema, e quando eu cheguei lá, se formou uma fila de pessoas para registrar boletim de ocorrência. Um dia de segunda-feira, foi registrado 22 boletins de ocorrência. 22. Eu me abismei, porque eu tinha trabalhado na Parangaba, lá no 5º distrito, que esse número era bem menor. Passei um período pelo 4º distrito, também bem menor. E aí eu fui e chamei o comissário Marcos, né? Não tinha mais contato com ele, e disse, olha, a gente tem que resolver esse problema aqui, seja lá como for. E passamos a andar no decorrer da noite, passamos a andar a pé, ia o motorista na viatura, e uma equipe ia a pé por a rua, e eu com 2 policiais de um lado numa rua e mais 3 da outra. A gente marcava para se encontrar lá no Tabapuá e vice-versa, e esse número caiu de 22 para 5 e mais ou menos isso por semana, o que era uma média, de certa forma, suportável. Então, o que é que aconteceu? Enquanto que a criminalidade aumentou assustadoramente, a polícia, pelo menos a polícia judiciária, ela encolheu, ela diminuiu, ela foi amesquinhada. Agora mesmo eu tomei conhecimento de que eu sabia que na década de 80 nós tínhamos em torno de 3 mil policiais, ou mais, 3.600, e agora temos 2 mil e poucos. É porque se tornou, a Polícia Civil é como se tenha se tornado, à luz dos governantes, uma coisa desnecessária. Mas não é só a Polícia Civil, é porque implantou-se uma política de achar que o ser humano torna-se desnecessário, pode se tornar substituído por a máquina. Há uns 3 anos atrás, a gente discutindo sobre servidores do Poder Judiciário, eu escrevi um artigo com o nome Justiça Precarizada, publiquei no Jornal do Povo, e um colega nosso dizia, olha, um computador, por melhor que seja e mais moderno que seja, ele precisa pelo menos de um dedo para poder ele trabalhar. E um dedo é de uma mão e uma mão é de uma pessoa, né? Porque lá nós tínhamos 8 computadores relativamente modernos, mas só tínhamos 5 servidores. E os computadores naturalmente ficavam ociosos, porque não dá para uma pessoa trabalhar 2 computadores ao mesmo tempo, né? E eu até tenho um detalhe interessante. Hoje eu cheguei aqui, vi o doutor Ademir, vi o doutor Quintino Farias, me lembrei de um detalhe. Me lembrei, mas eu tenho comentado isso muito lá no fórum onde eu trabalho, porque a situação do pessoal lá também é calamitosa, o termo certo é esse. Inclusive, estão fazendo agora um remanejamento, que significa mais ou menos dividir precariedades. Porque nas unidades, aqui a lá tem uma ou 2 aqui perdidas, que tem um efetivo razoável. E com a divisão vai ficar, na verdade, tudo ruim. E eu me lembro de uma história, não sei se o doutor Quintino Farias, eu não sei também se tem tempo aqui para mim, o doutor Quintino Farias deve se lembrar dessa história. Na década de 80, depois do primeiro governo Tasso, Gereissati, 1987, que é quando foi que se decidiu, foi aquela safra de governante que decidiu que dali para frente a repartição foi funcionar sem gente, né? Começaram a criar várias delegacias e, como não havia concurso, aí tinham que se distribuir os policiais. Cada delegacia tinha a incumbência de devolver 2 policiais para formar cada delegacia. E ele, não me lembro se delegado geral da época ou do departamento, fez um ofício para nós delegados devolver 2 policiais. E tinha um delegado de saudosa memória, o doutor Candela, apresentou uma policial que estava no 8º mês de gestação,
E um policial que havia sofrido um acidente de moto, estava com uma perna quebrada e estava com licença para tratamento de saúde. E o doutor Quintino telefonou para o Candé e disse assim: doutor Candé, você acaba comigo desse jeito, né? Aí ele disse: não, mas se acaba você, pelo menos eu tenho que apresentar, é o que não está me servindo. Essa semana, uma colega minha lá no fórum perguntou: pode ver um ofício para eu devolver 2 funcionários aqui. Ele: tem alguém em tratamento de saúde aí, de licença? Se tiver, você manda. Aí eu relatei a história contada por volta de 87. Bom, então, feito esse relato, eu fico satisfeito em participar, lamentar, e como disse aqui o nosso doutor promotor Irã, a falta de sintonia entre os operadores da segurança pública como um todo, né, da próxima vez, eu acho que vocês devem convidarem mais promotores, convidarem juízes das áreas criminais, porque tudo deságua para o mesmo desiderato, né? Nós não podemos ficar com ilhas, quer dizer, vocês com ilhas, a polícia militar tem que haver um entrosamento perfeito, né? Porque o trabalho se inicia na operação, depois vai para a investigação, depois vai para a conclusão do inquérito policial, que é feito pelo delegado, pela equipe, delegado escrivão, depois vai para o Ministério Público oferecer a denúncia, depois vai para a vara criminal, instruir o processo e culminar no julgamento. Então, além das políticas sociais do governo, se houver a contento e se a parte repressiva propriamente dita, e não somente ela, realmente houver um entrosamento, houver melhorias, né, e capacitação, a gente sai dessa situação de dificuldade. Não há nada que o homem não possa reverter, não há nada que o homem não possa fazer, desde que haja boa vontade, né? Por isso é que na Bíblia, né? Glória a Deus, nas alturas, Pai na terra, é o homem de boa vontade, né? O homem de boa vontade, ele consegue tudo, o ser humano de boa vontade, né? Entrosamento, união entre as entidades, né? E de modo a que a sociedade, que é, na verdade, a signatária do serviço e a nossa patroa. Eu às vezes, quando faço meu discurso lá no fórum, o pessoal fica assim achando meio estranho, eu digo: não, o nosso patrão é a sociedade, ele é que nos paga, ele nos paga, a sociedade nos paga, é nosso patrão. Logo nós temos que prestar-lhe uma retribuição e prestar-lhe um bom serviço. Mas para isso a gente tem que ter condições de trabalho e, finalizando, dignidade. Na verdade, é preciso que se tenha dignidade na polícia, é preciso que se tenha dignidade no Ministério Público, é preciso que se tenha dignidade na Justiça, para com isso oferecer e propiciar dignidade à sociedade que ela merece. Obrigado. Dando prosseguimento às perguntas, agora as perguntas foram direcionadas ao doutor Araújo. Sendo a Polícia Civil chamada de Polícia Judiciária, não seria mais lógico ficarmos vinculados ao Poder Judiciário e não ao Executivo? A primeira pergunta, tá, doutor? Eu vou já engatilhar aqui a segunda para o senhor responder as duas. Doutor Araújo, o senhor não acha que seria de bom tom virtualizar os procedimentos de Polícia Judiciária, tal como já é feito no Judiciário? E em que o Judiciário pode ajudar a Polícia Civil nesse quesito? Na verdade, vendo aí pela primeira pergunta, eu me lembro que quando eu era delegado de capturas, eu ia levar as comunicações das prisões, das capturas, para o juiz da execução penal. Nesse tempo aqui só tinha uma vara de execução penal, e um dia ele comentando, ele até me elogiou sem saber se era eu. Esse delegado da capturas agora é muito diligente, manda as comunicações tudo muito direitinho, tal. Na verdade era eu. Ele
não sabia que era eu. E aí a gente começou a conversar, e ele disse, olha, vocês prestam um serviço muito inestimável ao Poder Judiciário, porque na verdade quem era para efetuar a polícia não era o Poder Judiciário, quem era para trabalhar na Polícia Judiciária era para serem componentes do Judiciário. Logo eu entendo que vocês prestam um favor. Era o doutor Eimar, eu me lembro que ele comentou isso um dia. Na verdade, eu até acho que é o seguinte, a polícia, de um modo geral, ela pertence ao Estado, ela é para pertencer, na verdade, ao Estado. É serviço público do Estado. Só que a polícia não é bem do Estado, é do governo. Não é? E, de certa forma, na hora em que a polícia fosse transferida para o Poder Judiciário, principalmente a Polícia Judiciária, aí o governo aí quando ele Poder Executivo, perderia parcela de poder. Então eu creio, eu não tenho dados científicos para explicar esta razão, mas eu tenho a impressão que a resposta não é científica, a resposta é política. E é exatamente por isso. Quer dizer, essa parte da polícia que cuida de investigação, que realmente poderia pertencer ao Poder Judiciário, ser Poder Judiciário, e assim não é, porque a polícia, como toda, é importante que pertença ao chefe, ao Poder Executivo, que é na verdade, que é o poder único desta República, né? E em relação é uma da tarde. eu toda a vida eu sempre tive dúvida de que o Poder Executivo na nossa República era um poder. Mas aí nesses movimentos associativos, e no ano passado, por ocasião da aprovação do orçamento, aí eu tirei todas as minhas dúvidas, e hoje eu posso dizer declaradamente aonde eu chegar, que o Poder Executivo é o único poder dessa República, né? E a segunda pergunta era virtualização. Muito bem. Eu sugeri, interessante, eu sempre trabalhei com crime, trabalhei em delegacia, e no interior eu trabalhava mais, eu sempre gostei muito mais do processo penal, mas aí houve um paradoxo. Quando eu vim aqui para Fortaleza, por força de circunstância, eu fui para uma vara civil. E depois eu acabei indo para uma vara de família, ou seja, eu ainda aqui em Fortaleza não trabalhei com o crime. E eu me angustio muito com esse descompasso entre a Polícia Judiciária e o Judiciário propriamente dito. Eu não me conformo. E aí, quando eu tenho a oportunidade de falar, aliás, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu posso até pecar para falar demais, de menos não. E aí eu fui, e conversando com a doutora Marlúcia, que é uma colega nossa, estimada colega de uma das varas criminais, contei para ela, eu digo, se os processos já estão sendo virtualizados, por que não virtualizam logo o inquérito para vir dirimir? Porque nós temos um problema muito sério na investigação criminal, e eu quero ser breve, mas não dá para ser breve. O inquérito policial, quando o delegado recebe um inquérito policial feito pela Polícia Federal, ele vem, se tiver dinheiro, o dinheiro está depositado no banco, vem a guia. Se tiver a arma, vem o laudo pericial da arma, e a arma foi devidamente encaminhada. Se for de droga, vem o laudo, né, o laudo técnico, e a droga devidamente incinerada. Aí quando é o inquérito da Polícia Civil, aí vem droga junto com o processo, arma com inquérito, arma junto com o inquérito, cédula de dinheiro grampeada nas folhas do inquérito. E aí eu digo, eu comentando, tudo isso vai e é um problema, porque aí o foro se transforma num depósito de droga, se transforma num depósito de arma. Hoje em dia, um dos locais que mais os criminosos gostam de assaltar são os foros, exatamente, para obter armas e droga, principalmente armas, né?
tudo isso fica dirimido. E a doutora Marlúcia organizou com os juízes das varas criminais uma reunião com o pessoal da Polícia Civil. Inclusive o doutor Quintino Farias foi convidado, compareceu, tiveram uma primeira reunião e evoluiu bastante e ficou para o assunto e a nível de secretaria para ver como é que faziam. E ao que me consta, esse assunto abortou. Aí eu cheguei, e aqui fica por minha conta. Fica por minha conta. Grande problema. O inquérito virtualizado acabava a história do escrivão se passar por delegado. Porque isso aí é uma coisa antiga. É uma coisa antiga. Eu me lembro que quando eu era delegado, eu era um dos poucos delegados que ficavam no fórum, no cartório, escutando depoimento. Tínhamos tinha o João Batista depois se aposentou, saiu, também fazia isso. Mas a gente contava. Eu me lembro que naquela época eu já era linguarudo e eu contava os delegados que presidiam o inquérito. Naquela época. E lá para cá parece que não melhorou muito. Era até para ter melhorado. Porque hoje em dia o pessoal é mais técnico, essa coisa toda. O pessoal novo, os meninos novos, as meninas novas, eu achava que tinham melhorado. Mas ao que me parece não melhorou. Então o que é que ocorre? Porque eu mencionava, primeiro, a figura do delegado presidir verdadeiramente os inquéritos. E segundo, as alegações de declarações sobre tortura e tudo isso mais, tudo isso ficava dirimido. Por quê? Porque eu não quero virtual, quer dizer, quando chegasse na televisão, estava se vendo ali o indiciado, o delegado indagando, essa coisa toda, de forma transparente. Não, é uma das questões primordiais, e até porque é um descompasso, porque vai aí continua indo esse inquérito em papel, acompanhando dinheiro, acompanhando maconha, naquela época era só maconha, cocaína, crack, etc., acompanhando arma. Quando chega lá no corpo, tem que pegar o inquérito e digitalizar, porque o processo vai ser digitalizado, num trabalho desnecessário e inócuo e atrasado. Mas, ao que me parece, essa ideia não foi muito bem aceita pelos meus amigos e irmãos delegados de polícia. Eu imagino, sobretudo, isso aí foi ilação minha, que foi sobretudo a história da presidência dos procedimentos, que fatalmente teria que ser dos delegados.